O Cruzeiro tem interesse, ou pelo menos tem já até uma negociação em andamento pelo jogador ex-Vasco, ex-atacante do Vasco. A nossa informação é de que há um interesse, não teria neste momento ainda um processo de negociação, mas naturalmente o Cruzeiro procurou, de fato, a gente confirma essa informação, explorando valores, explorando números, mas ouviu, por enquanto, que a pedida é alta do Los Angeles Galaxy, do futebol dos Estados Unidos, um valor que supera 10 milhões de dólares, podendo atingir até 12, 13 milhões de dólares. E isso foge, num primeiro momento, daquilo que o Cruzeiro desenhou para o mercado no meio do ano. Não custa lembrar, a nossa informação é que o Cruzeiro trabalhava e continua trabalhando por enquanto em não ultrapassar a casa de 10 milhões de euros por jogador. O Gabriel Pec passaria desse limite, desse budget que o Cruzeiro colocou para o meio do ano, mas de fato interessa, e é o Arthur Jorge tentando reforçar várias posições do campo. O goleiro deixou um pouco de lado, já falamos sobre isso, o Otávio tem feito bons jogos, o Cássio volta muito em breve e o Cruzeiro por enquanto deixou de lado a questão do goleiro, continua buscando um zagueiro, continua buscando um volante, mas o que eu ouvi mais cedo é que a prioridade, até por isso os outros processos de negociação estão, entre aspas, ali parados, porque o Cruzeiro trabalha primeiro de resolver a questão do Gabriel Rojas, lateral esquerdo do Racing. A gente tem falado bastante sobre ele, é o alvo prioritário do Cruzeiro no mercado no meio do ano. Há uma certa urgência para reforçar a lateral esquerda, o Racing pede ali cerca de 7 milhões de dólares. A primeira proposta do Cruzeiro foi na faixa dos 4 milhões de dólares, podendo subir. O Cruzeiro vai ter que subir para poder contratar o Gabriel Rojas e vai subir. Talvez não chegue aos 7 milhões de dólares, mas tem a negociação em andamento. E assim que fechar a negociação do Rojas ou encaminhar a negociação do Rojas, volta a trabalhar com as outras pastas. O Igor Júlio, zagueiro do Brighton, é o alvo da defesa, mas por enquanto o processo está parado. O Gregory, volante, a situação com o Ryan é muito difícil, está valorizado, o preço é alto. Então, nesse momento, também fica ali um certo distanciamento. E em relação, então, ao Gabriel Pec, o Cruzeiro só avança depois que fechar com o Gabriel Rojas e se, por acaso, o valor descer. Se o valor continuar acima dos 12 milhões de dólares, é pouco provável que o Cruzeiro contrate o jogador. O Bruno ele já trouxe essa informação para a gente na semana passada, que existe um teto, né, uma ideia de gastar 10 milhões de dólares. Dólares ou euros, Bruno? Dólares, né? Existe mais ou menos, não é? 10 milhões de euros. De euros, 10 tá. milhões de euros. Vou fazer a cotação ali, né, aqui do dólares para euros até para ver a diferença. Mas é parecido. Tá, não, só para deixar claro, porque quer dizer que o Cruzeiro só tem 10 milhões para gastar? Não. A ideia é gastar no máximo 10 em cada contratação. Sim. Não é isso? Contratar, por exemplo, 10 jogadores... É isso. 10 não, mas sei lá, 3 cada um custando no máximo 10. Tá. E não ultrapassar esse teto por contratação. E aí depois fazendo, evidentemente, o equilíbrio. Como é que é? O Bahia também quer o Pec. Quer? Ele mandou no chat e até foi a informação do Central Talk que o Bahia também estaria de olho no Gabriel Pec. Conversando com uma pessoa próxima do jogador, me afirmaram que não teve nenhum contato do Bahia nos últimos dias. E sim um interesse do Cruzeiro. Mas como bem alertou o Bruno Andrade, não tem uma negociação em andamento. Existe mais um interesse. E até sobre valores, o Los Angeles Galaxy pagou em 2024, para tirar o Pec do Vasco, cerca de 10 milhões de dólares ali. Eles querem a mais que isso, entendeu? São valores que eles querem pelo menos 12, 15 milhões de dólares. Então, ele não vai vender pelo mesmo valor que ele pagou lá em 2024, um jogador que está muito bem valorizado no mercado. O salário dele, ele já ganha bem nos Estados Unidos, mas iria, assim, deixar ele muito bem confortável. Mas o próprio Gabriel Pec, ele falou assim, não quero atuar no futebol saudita e essa negociação não andou. Aí teve também sondagens da La Liga, da Premier League, foram atrás dele e ele optou por ficar no LA Galaxy. Me alertaram como a mesma questão do Bruno Andrade. É uma negociação difícil se vierem a avançar por uma negociação, porque são valores caros. O Cruzeiro já pagou quase 30 milhões de euros para tirar o Gerson do Zenit. Então, como o Bruno Andrade já bem alertou aqui, o caixa para eventuais negócios é mais baixo, entendeu? 10 milhões de euros, como a gente está falando aqui. Então, seria uma negociação com valores altos. E também teria que passar pelo convencimento do Gabriel Pec, voltar para o futebol brasileiro. Até porque me falaram assim, ele tem uma vida muito confortável nos Estados Unidos. Tá jogando num time bom. Ele mora em Los Angeles? Mora numa casa fantástica. Beverly Hills deve morar. Seria tipo bom, o maluco do pedaço. É tipo isso? Deve ser. Eu fui para Los Angeles, mas nem tô sabendo disso aí, não. Ele vive numa casa boa, ganha o salário em dia, não tem aquela pressão de tipo, perdeu 2 jogos, cobrança, ameaça. Não. Então,
O Gabriel Peck pensa muito bem sobre isso. Já teve outros clubes do futebol brasileiro que foram lá sondar ele, bater na porta. E ele não quis avançar, entendeu? Porque ele tem uma vida confortável hoje em dia no LA Galaxy. Então, por que voltar para o futebol brasileiro quando tem esses riscos assim, sabe? É porque aqui, né, Bruno, aqui você tem esse tipo de ambição. Às vezes quer ganhar uma Libertadores, quer ganhar a Copa do Brasil. O Cruzeiro vai estar muito forte nessas duas competições. Não sei o quanto isso atrai e o Gabriel Peck tem essa ambição também na carreira. Isso o Cruzeiro pode oferecer para ele. Sem dúvida. E por mais que o Cruzeiro tenha pela frente o Flamengo agora na Libertadores, a ideia é manter o budget por jogador. Não há um desespero. O que pode acontecer é subir um pouco mais em relação à procura por posições, ou seja, priorizar outras posições. Mas o Cruzeiro trabalha de uma forma bem equilibrada as suas finanças. Como eu disse, aquele budget de 10 milhões de euros por jogador. E confirmando, Ricari, você estava super certo, claro, o euro mais valorizado do que o dólar. Mas em relação ainda ao Gabriel Peck, por mais que o Cruzeiro tenha esse interesse, e eu nem vou entrar aqui na questão do jogador estar bem ou não estar bem, ele foge muito daquilo que o Cruzeiro tem colocado por jogador. Mais de 12 milhões de dólares, ou pelo menos o que eu ouvi mais cedo foi 10 milhões de dólares não são suficientes, mas isso é um preço muito por baixo, podendo ultrapassar a casa dos 12 milhões de dólares. Se a gente for analisar os outros alvos do Cruzeiro, o Rojas, por exemplo, o valor dele é 7 milhões de dólares e o Cruzeiro tenta reduzir. O Igor Júlio não passa a casa dos 6, 7 milhões de euros, no caso, né? Porque joga na Europa, joga no Reino Unido. Então, tudo isso é uma questão que o Cruzeiro tem avaliado, mas não vai cometer loucuras. Vai reforçar o elenco a pedido do Arthur Jorge, mas sem cometer loucuras financeiras. Até porque, assim, Gabriel Peck é um jogador importante e o Cruzeiro não vai cometer loucuras. E o chat pergunta e a gente responde também. O chat tá bom hoje, hein? Tá Vou pegando te falar, fogo hein? aqui, O cara ó. mandou uma mensagem muito boa aqui. Depois fala essa, depois eu leio. Até para eu e o Bruno Andrade atualizarmos aqui, ó, Bruno, não sei se você tem alguma coisa, mas o Marcos Barreto perguntou assim, ó. O Igor Júlio respondeu um torcedor no Instagram dizendo que queria ir pro Cruzeiro. Isso, achei interessante. Verdade. Cara, é público que o Igor Júlio quer... Mas foi quando? Foi recentemente. E também ele publicou um vídeo nos stories, cantando parabéns com a família. E aí começaram a gritar o hino do Cruzeiro, sabe? E até a galera sempre associando. Gente, pro torcedor do Cabuloso que tá assistindo Fala Fonte, é público que o Igor Júlio quer atuar no Cruzeiro. Mas nessa negociação, pelo que eu apurei, não tem nenhuma novidade no sentido de nova proposta. Tem aquela proposta que o Bruno Andrade e o Hernan já trouxeram aqui no Fala Fonte, que o Cruzeiro fez, o Brighton recusou, e o Cruzeiro ficou de enviar uma nova oferta. Tem outros clubes do futebol europeu que já estão de olho no Igor Júlio. Então, não teve nenhuma novidade. É público, o Igor Júlio quer atuar no Cruzeiro. Não sei se o Bruno Andrade tem alguma atualização, mas a gente pode falar disso sobre também depois.